Ele voltará para nos buscar, amém? Aleluia. Aleluia, Tu és santo, Senhor. Confessará que Ele é o Senhor, o único Deus, o único Salvador. Aleluia! Descendente de Davi, o homem mais notável, Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja
sobre nós, ó Espírito Santo. Sopra sobre nós, sopra neste lugar, ó Espírito Santo. Aleluia. Levante as suas mãos e adore. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Provérbios 18, 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Amém. Morte significa separação de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então atrela a morte como consequência do pecado. Mas a Bíblia também fala que pecado é o que faz separação entre Deus e o homem. Logo, a separação entre Deus e o homem traz consigo a morte, como consequência, como salário. Então, todas as vezes que a gente se afasta de Deus, toda vez que a gente se afasta de Deus, estamos morrendo espiritualmente. Há uma morte em andamento. A vida, de igual maneira, é quando você se aproxima de Deus. A gente não tinha como reaproximarmos de Deus, senão através de Jesus Cristo. Nós não tínhamos como. Senão através de Jesus, que se ofereceu em sacrifício, tomou o meu lugar de pecador e logo tomou também o meu pecado, e me ofereceu o lugar de filho de Deus, do qual ele passa a ser não mais unigênito, mas primogênito. E a partir desse momento ele me aproxima novamente de Deus, ele me reconcilia com Deus, e eu passo então da morte para a vida. Por isso que ele disse: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Logo, morte, separação de Deus, e vida, reaproximação, reconciliação. Mas essa separação e essa reconciliação só se dá através de pecado
e Jesus, respectivamente. O pecado me separa, Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, me reconcilia. E essa junção é feita através de uma tomada de consciência. O trabalho da redenção, que pertence a Deus, já foi feito. Falta o meu agora. E o meu é uma tomada de consciência chamada conversão. Eu me transformo em filho de Deus dia após dia, até a estatura de varão perfeito, conforme diz a palavra. Eu vou me transformando. Então a minha forma de vida, de religar-me a Deus, é só através da tomada de consciência do sacrifício de Jesus na cruz, onde Ele me dá lugar de filho, e eu preciso tomar posse disso. Ao tomar posse, eu penso como filho, eu ajo como filho, eu falo como filho, eu me posiciono como filho de Deus. E o diabo fica perdido diante disso, porque a Bíblia diz que quem é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. Aí está a grande chave da libertação, mudança de mente. Porque se você vier aqui, nós expulsarmos um demônio que se apodera da sua vida, mas não tiver mudança de mente, lá fora ele entra de novo. E a Bíblia fala que se isso acontecer, o segundo estado é pior do que o primeiro. Então, para você ter libertação, você tem que ocupar a casa pelo Espírito Santo, ou seja, você tem que tomar uma consciência de que você é filho de Deus. E a partir daí, tomar uma postura, uma posição como tal. Filho de Deus tem acesso ao reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, alegria e gozo no Espírito. Então, a transformação em filho de Deus inclui você começar a trazer para sua mente, todos os dias, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é sincero, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Eu tenho que viver com a paz que excede todo entendimento, porque o reino é paz. A paz que excede o entendimento, ou seja, não é uma paz da lógica. A paz da lógica é, se tudo está bem, eu estou em paz. Se algo aconteceu, perco a paz. A paz que excede o entendimento é, primeiro eu fico em paz, independente do vento que esteja soprando. Depois, tudo vai ficar bem. Isso é um filho que tomou posição de filho, logo se reconciliou com Deus e vive no reino. É assim que nós precisamos nos construir. Como psicanalista, a maior coisa que eu escuto, o maior número de vezes, a frase que eu escuto é: eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou de verdade, eu preciso conhecer minha verdadeira identidade. Só que, na verdade, aquilo que você é, não está lá pronto para você conhecer. Você tem que construir a sua identidade, dia após dia. Você não descobre quem você é, você determina quem você é. E o que Deus diz que você é filho dele. Tomada de consciência te traz libertação e te traz cura. Porque se eu sou filho, eu não temo mal algum. Se eu sou filho, eu tenho a tranquilidade de que o vento pode soprar, mas eu tenho sobre mim o poder que acalma a tempestade. Eu tenho a consciência de que pode se levantar o inferno contra mim, que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não sou atingido. Eu tenho consciência que minha casa está guardada. Mas eu posso jogar tudo isso por terra por conta da declaração que eu faço. O que está escrito aqui é: a morte e a vida, ou seja, estar ligado ou não estar ligado, está no poder da língua. O que a língua faz? Falar. Está no poder da fala. Pastor, então quem não fala não tem esse risco? Claro que tem. Porque a fala não é somente a sonoridade que sai da sua boca. A fala, ela vem acompanhada de uma sequência de ações, de vibrações, de emoções. Quem diz isso? A ciência diz isso.
Só a ciência? Não. Antes da ciência, a palavra já dizia isso. Ela diz assim: a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o coração é o centro das nossas emoções. Ou seja, a boca vai transmitir palavras que vão estar carregadas de uma determinada emoção. E é essa emoção que contém em si só uma certa vibração que te coloca numa dimensão superior ou te coloca numa dimensão inferior. Ou de vida ou de morte. De sorte que se você não fala, mas você por dentro pensa ou sente, isso já tocou o mundo espiritual. Isso já tocou. Por isso que Jesus, quando vai falar sobre o adultério, ele fala, olha, não é você cometer o ato do adultério que é considerado adultério. Se você olhar e pensar, já cometeu. Por que ele está dizendo isso? Porque o que você transmite não é com o que você fala, mas é o que você sente. Mas daquilo que você sente, recheia a sua fala. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Sendo assim, não é qualquer palavra, não é uma simples palavra que muda, que atinge, que altera, mas é a palavra carregada de coração. É a palavra carregada da emoção, do sentir. É isso que muda, tanto para o bem, para que aconteça, quanto para o mal, que também pode acontecer. O que está diante da gente é neutro, não é bem nem mal. Mas de acordo com o que eu vejo, com o que eu me comporto, isso pode se transformar em bênção ou em maldição. Por isso que Deus diz, eu coloco diante de vocês algo neutro, que pode ser bênção ou maldição. E é uma questão de escolha. Escolham, portanto, a bênção. E no momento que eu atinjo esse nível de consciência, eu começo a me vigiar muito mais com o que eu estou sentindo. Porque aquilo que eu estou sentindo vai tocar nas minhas palavras. Quando você pega o que você está sentindo e você verbaliza, você dá forma. Você traz a existência. Isso é um conceito de psicanálise. Quando você dá forma, você dá nome, você nomeia, você dá palavra, dá formato, aquilo passa a existir na consciência. Por isso que na psicoterapia o princípio é que você fale o que você está sentindo. Porque vai dar forma. Da mesma maneira, o que você estiver sentindo aí, quando você coloca isso nas suas palavras, você dá forma. E aquilo que você dá forma, no mundo espiritual funciona como uma semente. Quando ela é plantada, ela vai germinar. Então a palavra, ela passa a ter uma função indutora. Ela te induz a criar algo. Quem cria? Sua emoção. Quem te induz? A sua palavra. Aquelas palavras que você ouviu lá durante a construção da sua personalidade causaram padrões de funcionamento que estão aí até hoje. Palavras de encorajamento. Vai lá, filho. Tenta de novo, agora vai dar certo. Palavras de maldição. Maldizer, dizer mal. Você é burro. Não vai dar em nada. Se eu continuar desse jeito, você não vai dar em nada. A emoção que é colocada naquilo, ela chega até a outra pessoa. E isso faz com que a outra pessoa, ao perceber e identificar essa palavra, vibre nessa mesma emoção. Por exemplo, você pode estar tranquilo. Chega alguém para você, falando mais áspero, mais agressivo, mais mal educado. Se você não tiver domínio próprio, você não fica no mesmo estado de espírito.
Você até se controla para não dar uma má resposta. Mas por dentro, você já está alterado. Ou você fica com raiva, ou você fica triste, mas já te alterou. Da mesma forma, quando alguém vem com a palavra positiva e fala, olha, você brilhou hoje. A gente, oh, que bom, fica feliz. Quando você recebe uma palavra indutora dessa, por que chama indutora? Porque ela te induz a um sentimento. Se você faz isso, recebe essa palavra, quando a sua personalidade está sendo formada, está aí um padrão que você vai carregar. Se você não abandonar e se transformar em filho de Deus, você vai continuar sendo o filho da Maria, do João, da Antônia, do José. E vai carregar todas estas construções de padrão mental. Por isso que tem gente que hoje tem personalidades diferentes, mas algumas delas com alto nível de bloqueio. E Deus pode dizer para você assim, eu farei de ti uma grande nação. Se tiver bloqueio, você diz amém, mas por dentro diz, será? Mas logo eu. Nós estamos fazendo uma campanha de oração aqui, no final dessa campanha de oração você vai ter resposta. Eu vou fazer, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Bloqueio. E a fé é certeza. Então o bloqueio, ele é contrário à fé. Mas por que existe bloqueio? Que tem feridas na alma. Palavra de rejeição. Palavra de rejeição. Você não era para ter nascido. Nós não planejamos, não queríamos. Se hoje uma palavra de alguém te induz a sentimentos que você não quer ter, imagina quando criança. E sabe qual é o grande problema disso? Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E aí quando você tem seus filhos, eles receberão, muito possivelmente, as mesmas cargas que você recebeu. Coisa que a gente mais escuta hoje em dia, quando vai se falar de filhos, é mas na minha época, a coisa era diferente. Glória a Deus que mudou, irmão. Agora, para o seu filho só faz diferença se você mudar o padrão. O que você quer que seu filho seja? Você quer que seu filho seja uma cópia sua? Ou seja, a mesma coisa que seus pais fizeram com você, você quer também fazer com eles. Saiba que eles terão as mesmas dificuldades que você tem. Não, eu vou fazer justamente o contrário, pastor. Tudo que meu pai e minha mãe fez comigo, com meu filho vai ser o contrário. Eu já vi muito isso, né? E geralmente as pessoas se surpreendem fazendo exatamente as mesmas coisas. Mas mesmo aqueles que tentam fazer o contrário, eu vou dizer, mas o que você está dando para ele é 100% bom? Eu vou te dizer uma coisa, a melhor coisa que você pode dar para o seu filho, para a sua filha, é a identidade de filho e filha de Deus. Mas você só pode dar se você tiver. Você tem que se transformar para ter. A partir desse momento, você começa a transformar a sua mente. Não é fácil, porque você tem que abrir mão de muita coisa, de muita certeza. Quer ver uma coisa dificílima de se abrir mão? Orgulho. Você tem que abrir mão do orgulho. Às vezes a gente faz algumas coisas automaticamente e não pensa no princípio. Por que a Bíblia fala que a gente tem que se humilhar perante a potente mão de Deus? Para que no tempo certo, no Kairos, Ele nos exalte. Você pensa que é porque Deus é Deus e Ele quer que eu me humilhe, porque aí, se eu me humilhar, Ele se torna mais Deus? Ele se torna mais santo? Ele se torna maior se eu for o menor? Não! A minha atitude não altera Deus. Quando eu me humilho, não é por causa dele, não é para o bem dele, é para o meu bem. Porque eu diminuo o meu ego, diminuo o meu eu, e a partir disso,
a identidade de filho tem a oportunidade de aflorar. É quando você diz, eu não sei, eu não faço, eu não tenho, você dá lugar ao Espírito que diz, eu sou, eu faço, eu tenho. E aí você vai se transformando. Vigia, então, primeiramente, com a fonte das palavras. Qual é a fonte? A emoção. Quem não controla a própria emoção, não consegue controlar a palavra. Peça o Espírito Santo que ele se mova com você, em você como fogo, mas também como domínio próprio. Para que você consiga controlar a sua humanidade e transformando-a. Controla o seu coração, vigia sobre tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. Porque deles procedem as saídas da morte? Não, da vida. Porque se o seu coração estiver cheio de coisas boas, a sua boca falará coisas boas. Segunda coisa que você precisa ter cuidado, vigiar, além do seu emoção, com as palavras indutoras. Porque as palavras indutoras, elas podem vir através de um filme que você está assistindo. Tem gente que adora sentir medo, né? Sabia que a maior arma do diabo é medo? Quando ele te coloca com medo, ele te coloca numa frequência de 100 Hz. Ou seja, é impossível a fé atuar nesse momento. Quem está com medo afunda, não anda sobre a água. Por isso que quando o diabo ele se vê perdido numa situação de um culto, ele vê que ele está na enrascada, ele está encurralado, ele tenta fazer show. Ele se joga, ele grita, ele ameaça, ele esperneia, ele sabe que ele vai sair. Mas antes de sair, ele quer fazer tudo isso porque ele sabe que essa pessoa que ele estava oprimindo já não tem jeito, ela vai ser liberta. Mas ele sabe que se ele conseguir colocar no coração de quem está assistindo o medo, ele muda a atmosfera. Por isso que Jesus, quando ia expulsar demônio, falava, cala e sai dele. Eu não vou te dar a oportunidade de semear o medo que você quer e mudar a atmosfera. Não. E tem gente que vai buscar medo em outras coisas. Tem gente que fica ouvindo música. Música que coloca a sua vibração em outra atmosfera. Ele me largou, ele me abandonou, ele não vai voltar mais, ela me traiu, ela me... Só tal da sofrência. Misericórdia. Vigia com o que você está ouvindo. Agora, quer ver uma cilada? Se você for muito crente, pastor, eu sou tão crente que eu não assisto filme, eu sou tão crente que eu não vejo novela, eu não assisto série, eu lá em casa não tem outra coisa que entra no meu rádio que não seja música, hino. Música do mundo não entra. Ótimo! Mas daí na hora que você está saindo da sua casa, depois de uma oração, você encontra com o irmão que está indo para o culto e fala assim, menino, você não sabe da maior. Aí ele vai e te lança uma palavra indutora, que você reage assim, é mesmo. E aí você passa 2 horas pensando naquele negócio. Rapaz, como é que pode aquele negócio? Olha só. E você entra numa frequência de julgamento. Então, uma coisa que você precisa ter muito cuidado e vigilância também, em termos de palavra, é com quem está falando com você e o que está falando com você. Porque Pedro estava do lado de Jesus. Jesus estava falando assim, convém que eu morra, convém que eu padeça, convém que eu seja crucificado, porque senão eu não troco de lugar com vocês. Aí Pedro, tomado de uma comoção, ele diz, de maneira alguma, Senhor, nós vamos permitir que isso aconteça. Pedro. Jesus olha para Pedro e diz assim, para trás de mim, Satanás.
Ele não disse, Pedro, você está errado, meu filho, deixa eu te explicar. Ele nem falou com Pedro. Ele falou com aquele que estava induzindo palavras a Pedro. Ele disse, para trás de mim, Satanás. Mas era Pedro. Interessante ainda que 10 minutos antes, Pedro faz uma declaração assim, quando Jesus pergunta, quem dizem ser os homens o filho do homem? Aí um fala, João Batista, Jeremias, Elias, cada um de acordo com a faceta de Jesus que conhecia, tinha uma opinião. Aí o Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde para ele assim, 10 minutos antes, bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que te o revelou. Ou seja, ele tinha recebido uma revelação de Deus. 10 minutos depois, usado pelo diabo. Às vezes pensa, não, mas o fulano é muito homem de Deus, a pessoa é muito mulher de Deus. Vigia com o que chega no seu ouvido. Vigia com a palavra indutora. Porque aquilo que for semeado, se germinar, vai gerar um grande estrago. É vida ou morte. Então, se alguém chegar para você para falar mal de alguém, diga, vamos orar por ele agora. Vamos orar por ele agora. Se alguém chegar para fazer críticas de alguém, vamos orar por ela agora. Junta sua mão comigo aqui, vamos levantar um clamor agora, esse demônio cai por terra. Pode ter certeza que qualquer cilada armada. Pastor, então todo mundo que vem falar coisa do diabo, às vezes não é. Mas é brecha, é porta aberta. Que o diabo vai aproveitar. Então, corta logo palavras indutoras. Porque se a palavra indutora entrar, irmãos, presta atenção nisso, ela vai gerar um sentimento. E se ela gerar um sentimento, você vai cultivar esse sentimento, e esse sentimento vai sair nas suas palavras. O que eu quero te dizer é que toda palavra ruim que sair da sua boca, ela tem uma fonte. E essa fonte não nasceu com você, ela foi colocada lá. Da mesma maneira, toda palavra boa que sai da sua boca, ela tem uma fonte. E essa fonte não nasceu com você, ela também é colocada lá. Então, cuidado com aquilo que as pessoas colocam na sua mente através da palavra. Rejeita, vigia, repreende, ainda que seja Pedro. Da mesma forma, não espere que alguém venha colocar palavras boas. Não venha depender de induções boas das pessoas. Busque você mesmo se colocar na posição de filho e transformar-se. Quando você transforma a mente, você transforma o coração. Transformando a mente e o coração, o que sair da sua boca vai ser boa semente. E eu declaro aqui, nessa noite, que amanhã pela manhã, você já começa a colher os frutos daquilo que está sendo plantado agora. Não importa muito o que eu estou plantando na sua vida através dessa pregação, não. Importa o que você está plantando quando você ouve tudo isso. O que você está tomando para posse para você agora, falando, Senhor, o que o outro vai fazer não me interessa. Agora, o que eu vou fazer com essa palavra e começa a criar. Vamos ficar de pé? Vamos orar?